Vamos começar por olhar para o primeiro tema desta resenha, que é o adiamento das eleições, que para já é um tema descartado pelo Presidente da República. As eleições vão acontecer em 2022. Na verdade, disse o Presidente, não há possibilidade de adiamento das eleições gerais, pois ninguém faz um investimento tão grande, e referia-se então às futuras instalações da Comissão Nacional Eleitoral para depois não se dar o devido uso. Conceição, começo por ti. Esta foi uma mensagem, podemos olhar como este pronunciamento de João Lourenço como uma mensagem ao país para tranquilizar a sociedade? Ora, penso que foi também para o chefe de Estado uma semana dinâmica, depois de ter vindo da sua turnê, turnê, quer dizer, a sua visita no exterior. Esteve, primeiro quero mencionar isso, visitar uma pessoa que conheço, com quem tive uma grande recepção quando tive acesso a alguns programas de investimento estrangeiro, o senhor antigo ministro do Turismo, do Governo, o doutor Jorge Valentim, obrigada, que está em convalescência, portanto também endereçar a ele o nosso votos de rápidas melhoras, e nisso também aproveitar para relevar este ato do chefe de Estado em ter visitado, portanto, o doutor Jorge Valentim. Muitos dirão que pode ser um ato político, mas desde o princípio do mandato que faz alguns sinais semelhantes, atos semelhantes, e nós temos que referenciar isso para que também os nossos governantes habituem-se com os elogios e façam mais coisas boas deste nível. Voltando à minha questão, uma mensagem para tranquilizar a sociedade. Em relação à outra dinâmica que o Presidente trouxe, tanto a semana que findou ontem, foi a visita às instalações daquilo que será, portanto, a sede do Conselho Nacional Eleitoral. Eu quero começar pela questão do formato, portanto, a análise de forma. Portanto, me pareceu que foi uma entrevista casuística, portanto, durante a visita. Eu gostaria que tu respondesses a minha questão e depois podemos entrar. Qual é a sua questão, então? A minha questão que visualizou. Exatamente, o Presidente da República disse que não haverá, não se põe em causa aqui o adiamento das eleições. As eleições vão acontecer em 2022. Uma mensagem para tranquilizar os angolanos, sim ou não? Eu penso que responde, é positivo que o Presidente se pronuncie. Isso é que é mais importante, que no momento onde o debate da semana, o debate político está animado com fatos novos e relevantes da vida política e social, é importante que o Presidente se pronuncie. Isto é a parte positiva deste pronunciamento. O Presidente, diferente de outros momentos em que há muito sigilo, o Presidente fecha-se, este pronunciou-se. Pronto. Agora, em relação ao pronunciamento, antes quero falar da forma. Eu penso que, eu vou ser breve, e por isso depois mencionar o que aconteceu em relação ao conteúdo. Os jornalistas estavam muito distantes, não houve o rebate de questões por parte dos jornalistas, e penso que isso transformou aquilo que parecia ser uma espécie de uma conversa casuística num pequeno discurso de cerca de 20 minutos. E não satisfez a minha expectativa em relação às questões que ele abordou. Uma questão fundamental que o Presidente traz é isso, é dissipar dúvida em relação ao adiamento das eleições, que de fato foram questões que foram levantadas. Agora é preciso dizer que com a dinâmica dos factos, algumas questões ficam quase que alteradas. Na minha perspectiva, os últimos fatos quase anularam a ideia de que podia haver um adiamento das eleições. Anularam. Portanto, é preciso ler os fatos com a dinâmica com que ela aparece. Há um elemento que me parece importante e que os jornalistas talvez não tenham tido essa oportunidade, podiam ter abordado se o formato fosse diferente, é que, portanto, e também estava lá o Presidente do Conselho Eleitoral, é que a Constituição prevê 90 deputados ao nível dos ciclos provinciais, sendo 5 para cada província. Ora, com o aumento das províncias, que decorre da divisão administrativa, como ficará? Portanto, são estas questões que falaremos mais adiante, que não foram respondidas e os jornalistas limitaram-se a ouvir e a fotografar, e o Presidente fez um pequeno discurso. Portanto, eu, nesse sentido, não fiquei satisfeita com a abordagem, não foi cabal, mas fiquei muito contente com o facto de se ter pronunciado por uma questão que fomenta já debate. Falaremos sobre a nova divisão político-administrativa.